Bem, para quem acessa o arqueologiaegípcia.com.br, viu que eu tinha noticiado por lá. E se eu não me engano, noticiei aqui no canal também. Eu não lembro. Se por acaso eu noticiei, eu vou botar o link aqui no card. Mas lá no arqueologiaegípcia.com.br, eu cheguei a noticiar que o Egito estava se preparando para a inauguração do Grande Museu Egípcio, que será o maior museu de antiguidades dedicado a somente uma civilização, no caso egípcia. E para quem não conhece o Grande Museu Egípcio, assim, só para situar vocês, esse é um projeto que existe há mais de uma década e que tem como objetivo guardar os maiores artefatos arqueológicos do Egito no mesmo lugar. A ideia é justamente tentar desafogar alguns museus menores que tem espalhados pelo país e criar assim uma grande reserva técnica e laboratórios para que tudo possa ser estudado no mesmo lugar. E o Grande Museu Egípcio está localizado no Platô de Giza, que é aquele local onde ficam as três grandes pirâmides do Egito, que é a de Khufu, Khafre e Mykonos, aquelas três que normalmente a gente vê em wallpapers e tal. Daí, se eu encontrar, eu vou colocar agora aqui uma foto mostrando uma das visões de dentro do museu para uma das pirâmides. Pelo pouco que eu já vi, nossa, vai ser um museu incrível mesmo. E assim, eu já vi algumas fotos e vídeos de alguns dos laboratórios de conservação e restauro do Grande Museu Egípcio. E nossa, gente, são lindos. Lindos. E é lá onde ficarão expostos a maioria dos artefatos arqueológicos relacionados com o faraó Tutancâmon. Ou seja, os objetos encontrados em sua tumba. A máscara mortuária, a propósito, ainda está no Museu Egípcio do Cairo, onde os artefatos do Tutancâmon foram postos pela primeira vez. A máscara ainda está lá porque o governo quer fazer uma cerimônia em homenagem ao faraó antes de levar a máscara para o Grande Museu Egípcio. E a propósito, o Ministério das Antiguidades continua pegando alguns artefatos que estão em museus que precisam de mais espaço em sua reserva técnica e levando para o Grande Museu Egípcio. Recentemente, estou até olhando aqui agora no post que eu vou publicar lá no Arqueologia Egípcia depois. Recentemente, peças de madeira do segundo navio de Khufu foram levados para o Grande Museu Egípcio para serem restaurados e tal. Ou seja, o fluxo de artefatos continua e tal. Quando eu falo artefatos estão sendo levados, é porque esses artefatos estavam em museus e para desafogar esses museus que estão abarrotados de peças, eles estão sendo levados para os laboratórios do Grande Museu Egípcio, que tem uma capacidade maior, tem mais equipamentos e terão mais espaços para ficar lá, acomodados e mais seguros. Então, aí quando foi anunciado que de fato o Egito ia inaugurar o Grande Museu Egípcio depois de tantos anos, o governo egípcio já estava falando que a inauguração ia acontecer no final de 2020. Inclusive aquela entrevista que eu fiz com o Zahi Hawass no final de 2019, ele falava sobre a inauguração, o que o Egito estava preparando para receber os turistas, assim, realmente estava todo mundo empolgado. Até que algo muito grande e perigoso aconteceu. O coronavírus. Pois é. E ao contrário do que algumas pessoas insistem ainda em falar, que é só uma gripezinha. Não, não é uma gripezinha. Esse negócio tá matando muita gente por aí. Não é uma bobagem. Se você tiver com suspeitas, se estiver com sintomas, febre, dificuldade para respirar, dores no corpo, tente se isolar, procure um médico para saber o que é que você tem o mais rápido possível. Mas não brinque com isso, é sério. E eu digo isso como uma pessoa que em menos de 3 semanas precisou falar meus pêsames 7 vezes. Então, parem de banalizar essa doença e, por favor, se você tiver condições, fique em casa. Enfim, veio o coronavírus, a pandemia e vários países entraram em quarentena, inclusive o Egito. Bom, para quem não sabe, parte da economia do Egito é movimentada pelo turismo. E mesmo assim, eles tomaram essa importante decisão de entrar em quarentena. É tanto que são poucos os sítios arqueológicos que estão abertos para pesquisas, e eu desconfio em parte que é por conta de medo de saques. Inclusive, o ministro de Turismo e Antiguidades, o atual ministro, ele sempre tem comentado falando sobre as novas descobertas, mas sempre salientando que está todo mundo trabalhando em distâncias seguras. Por acaso também tem post sobre isso lá no Arqueologia Egípcia. Exatamente, nada de inauguração em 2020. Isso porque o mundo ainda não sabe quando é que essa pandemia vai acabar, não sabe se vai ter uma vacina para a gente se proteger, não sabe até quando ela vai durar. Se vocês assistiram aquele meu vídeo, qual a mais antiga epidemia, eu falo sobre algumas datas lá, então dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como pandemia e epidemias a gente tem que tomar cuidado e às vezes como elas demoram a acabar. Daí o governo egípcio tá levando isso em consideração, então resolveu cancelar definitivamente a abertura do Grande Museu Egípcio para este ano.
E eles resolveram colocar agora para o início do próximo ano, 2021. E esse atraso é extremamente necessário porque vamos lembrar que uma das formas de contágio desse vírus é através da aglomeração de pessoas. E bom, a inauguração de um museu, quer dizer, um museu em si já é capaz de aglomerar muita gente. Porém, apesar deles terem passado a inauguração do Grande Museu Egípcio para o início de 2021, eles ainda não têm uma data definida. Isso porque o governo egípcio ainda está focando em observar as alterações no status da pandemia. Eles querem saber o caminho que ela vai ter e tal, se existem previsões de acabar. Mas, apesar do adiamento da inauguração, as obras de construção do grande museu não pararam. De acordo com o ministro de Turismo e Antiguidades do Egito, o número de trabalhadores que estão no local, e aí pode somar pedreiros, arquitetos, restauradores, arqueólogos. De acordo com ele, o número de trabalhadores foi reduzido por conta da pandemia. E algumas medidas preventivas foram aplicadas, visando limitar a propagação do coronavírus no país. De acordo com ele, essas pessoas estão trabalhando a distâncias seguras, além de suas temperaturas serem medidas na hora que eles entram no trabalho e na hora de sair do trabalho. E ainda as instalações do museu estão sendo esterilizadas 2 vezes ao dia, além dos trabalhadores serem obrigados a utilizar máscaras médicas. Daí fica essa questão, né? A inauguração ela foi adiada. Entretanto, alguns trabalhadores ainda estão trabalhando lá na construção do museu e nos restauros. Então, né? Eu espero que não seja um tiro no pé deixar essas pessoas trabalhando lá na finalização da construção do museu. Mas é isso aí, gente. Essa é a notícia de hoje sobre o Grande Museu Egípcio. Infelizmente, eu não tenho mais novidades. Eu até esperei algum tempo antes de gravar esse vídeo aqui. Mas é isso que nós temos. A inauguração ela foi adiada, mas os trabalhos de construção e de restauro não pararam. Enfim, né? Então é isso aí, gente. Qualquer coisa eu volto aqui para passar mais notícias para vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Por favor, deixem like se vocês gostaram. Se inscreva nesse canal caso ainda não sejam inscritos. Torne-se um membro, se possível. É só clicar no botãozinho Seja Membro ou então seja um dos nossos apoiadores no Catarse. O link para ser apoiador no Catarse tá no nosso comentário fixado. E obrigada por assistir esse vídeo e até mais.